Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso W News. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito bacana, que a gente já vem conversando há algum tempo, que é sobre malhas fiscais. Então eu convido a você a fazer suas perguntas, colocar os seus questionamentos, suas dúvidas no nosso chat, que a gente vai respondendo assim que for possível, ok? Então aqui comigo hoje recebo Thaís, Prazer, né? Jacó. Prazer. A Thais é uma pessoa que está juntamente conosco aqui trabalhando no nosso atendimento e ela tem uma boa experiência na questão de malha. E a gente vai bater um papo realmente sobre o outro lado, né? De quem está do outro lado da mesa e vai atender essas malhas que o Estado nos propõe, né? Então, lembrando que a malha fiscal tem como objetivo, né, salvaguardar informações para que elas sejam enviadas corretamente ao fisco, sem a questão de uma autuação prévia por ofício, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o Estado ele se preocupa em informar o contribuinte, né, através do seu parceiro contábil, para que ele possa providenciar os ajustes necessários, né, conforme o que é apontado na malha, para que não venha lá na frente a sofrer alguma autuação, um processo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu julgo como muito importante essa ação pelo Estado, né? Então, inclusive, a gente é muito parceiro do Estado e aqui eu gostaria de fazer uma menção ao Cefaz Santa Catarina, aos auditores fiscais, em especial ao seu Wellington Pickler, né, que gentilmente nos cedeu um material para que a gente pudesse preparar essa live, esse conteúdo para vocês. Então aqui fica o nosso agradecimento a todos os profissionais do Cefaz Santa Catarina, tá bom? E aí, Thaís? Então, Malhas fiscais. O que tu pode me falar sobre isso? Tu que estava do outro lado da mesa. eu tenho uma grande experiência na área contábil, que eu vim de uma conta, né, da área contábil. Então, eu vivenciei muito essa parte da área, da parte da malha fiscal, desde a parte da concorrência leal também, que Uhum. foi mais ou menos o início, né, da malha fiscal. Desde 2012, isso já vem, né, a parte da concorrência leal, onde começaram lá a buscar erros, digamos, de escrituração na parte do Simples Nacional, desde 2010. Então, eles foram jogando essas informações, Evoluindo. evoluindo. Uhum. Então, de lá para cá, eles começaram a buscar mais informações. Na época da concorrência leal, buscava só mais a parte do Simples Nacional. Então, hoje, a malha fiscal veio buscando todo e qualquer tipo de tributação empresarial. Né? Então, a malha fiscal começou em 2020. Uhum. Então, foi assim um corre-corre contra o tempo, que a gente não tinha assim, né, a informação que a gente tinha, meu, e agora? O que vai ser? Como vai ser para resolver? E a coisa foi, tipo, evoluindo. Hoje, tipo, existem, né, começaram com poucas malhas, com poucas informações para serem é, poucas informações para serem retificadas, né? Uhum. Mas evoluiu muito rápido. E eu vejo benefício isso para o contribuinte e para as contabilidades também, né? Legal. Então, por exemplo, diante disso que tu me falou, a gente tem ali uma série de 10 anos, né, 2010, 2020, onde houve esse processo da concorrência leal. Como tu bem falou, em cima inicialmente de empresas do Simples, onde o Estado viu que isso era bom Sim. e criou a malha, né? Lembrando da live que a gente fez com o seu Wellington Pickler e agora deixa eu só lembrar, me foge o nome, Sérgio Pinetti, seu Sérgio Uhum. Pinetti, peço por desculpas, que eles abordaram muito bem isso, porque eles foram buscar, já com base nessa concorrência leal, né, foram buscar junto outras experiências de outros estados para poder, já com a ideia que eles já tinham aqui em Santa Catarina, formar
o que a gente conhece como a malha hoje, né? Se a gente for fazer um comparativo, vamos dizer assim, né? Do que a gente consegue hoje fazer, atender o fisco, comunicação, envio, retirada de pendência, do que a malha hoje para o que era concorrência leal. Como é que são esses dois ambientes? Como é que era essa situação, essa mistura, como é que um procedia, como é que o outro procedia? A malha a malha é mais fácil do que a concorrência leal ou o inverso? Assim, na tua visão, o que era isso? Na concorrência leal, era mais difícil, porque na época nem tudo era digital. Então, muitas notas fiscais eram modelo 1, modelo de bloco. Então, nós, como contabilidade, a gente não conseguia ter acesso às informações se o cliente não nos passasse essa informação. Já começamos com calúnia, já. Mas eu vivi isso. Aqui não acontece. Tu sabe muito bem disso, que aqui não acontece. O contador não ficava esperando o documento não ficava em gaveta. Não. Aí o que acontecia? A concorrência leal, tipo, ela fazia meio que o cruzamento das vendas com o que era declarado em compras. Uhum. E muitas vezes, né, a parte de compras era super baixa e a venda super faturada. Por quê? Faltava a escrituração de compras. Então, assim, nós, como, né, na contabilidade, lá na época, era difícil ter acesso a essas informações se o cliente não passava. Uhum. A malha fiscal, 2020, a coisa já estava muito mais digital. Evoluiu muito. Eu, como contabilidade falando, né, na época, assim, foi para muito melhor. Uhum. Então, a parte de tecnologia entrou com muita força para ajudar o Cefaz e para ajudar os contribuintes e a contabilidade. Eu acho que tudo isso, se você for olhar, né, eu acho que você que está nos assistindo também vai concordar com isso, com o advento do projeto do SPED, houve um grande divisor de águas, vamos dizer assim, né? Porque enquanto eu não tinha SPED, como você bem falou, né, documento físico, bloco em 500 vias, de 500 cores diferentes, cada via ia para um lugar diferente. Teve gente agora que caiu uma lágrima, lembrando do carbono e depois da evolução que veio o papel autocopiativo. Nossa, a lágrima. Esquecer de colocar o papelzinho para não passar para várias notas. Exatamente, para cancelar a via seguinte. Coisa linda. Tempos bons. Então, assim, com a chegada do SPED, vamos dizer assim, eu tenho uma opinião muito bem formada disso, né? O SPED, ele veio primeiro, como um divisor de águas, como eu comentei, e segundo, como um processo que ele deu meio que uma equalizada no mercado, porque todo mundo tinha que colocar essa obrigação. Exatamente. Né? Então, assim, começou-se a disciplinar o mercado. Em contrapartida, o fisco, com mais informações. E muito mais rápido. Né? Foi assim um salto na tecnologia, no processamento de informação. A gente sabe, informação é poder, né? Não tem como negar. Né? Então foi um grande salto disso. Né? E isso a gente também pode, fazendo paralelo com a questão da concorrência leal em 2010 para até a chegada da malha em 2020, cara, olha o salto de tecnologia que teve nesse período, né? E o queira ou não queira, o projeto SPED ajudou esse processo. Uhum. O fisco conseguia processar, conseguia receber a informação de uma forma, vamos dizer assim, abrir um parênteses bem grande aqui, né? De uma forma um pouco mais estruturada, padronizada, né? Um pouco mais aberta também, né? Tipo, com mais informação. Exatamente. Porque antes do projeto SPED, as informações que iam para o fisco eram muito compactas, né? Era questão de totalização, saldos, né? Então, com isso que eles tinham, era a informação que eles tinham para trabalhar. E com o projeto SPED, a informação evoluiu. Tanto para eles, tipo assim, terem mais informações para poderem
Fazer referência cruzada, né? Exatamente. Essa que é a questão, né? Então, assim, eu acho que houve um grande salto nesse processo tecnológico e, queira ou não queira, ajudou as empresas também, né? Porque muita gente era para cá, entendeu? Então, isso meio que forçou um pouquinho as empresas a se ajustarem e até se ajudarem nessa organização, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de situação. But, já que falamos um pouquinho, conhecemos um pouquinho do histórico, né? Vamos efetivamente agora abordar as malhas, né? Então, a ideia que a gente teve é fazer, né, uma série. Esse é o primeiro episódio, onde a gente vai abordar as malhas, cada uma delas, né? Trazendo para vocês informações importantes, questão do que é essa malha, como a gente regulariza, né? Principalmente, né, para contadores que não são de Santa Catarina, ou seja, não estão ambientados, estão começando agora a atender empresas de Santa Catarina. Também, por que não, ao próprio contribuinte, para que ele conheça e para que ele comece a entender que a emissão de um documento de maneira correta só traz benefícios para ele, principalmente para o parceiro contábil, que não precisava ficar fazendo retrabalho, né? Então, se eu tenho uma emissão correta, faço tudo certinho, dificilmente eu vou estar na malha. Com certeza. Né? Então, assim, eu evito o retrabalho. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar, né? Porque assim, estando na malha, eu tenho muito retrabalho. Muito retrabalho. Tem. Porque a malha, ela é, digamos, online, só que ela leva, por exemplo, 2 meses para o profissional contábil ter acesso às informações erradas, ou digamos assim. Só que isso acontece daqui 2 meses. Aí a contabilidade vai ter que entrar em contato com o cliente, né, dependendo de qual das malhas que for. E isso pode gerar multa, juros, retrabalho. Então, assim... Processos, descredenciamento e assim. Porque assim, até onde eu entendo, esse impedimento, essas sanções, vamos chamar de sanções, impostas pelo fisco para quem não atende às malhas, ela não impacta somente sobre o contribuinte. Não. Ela impacta sobre o parceiro contábil. Exatamente. Porque se aquele parceiro contábil tiver várias e várias empresas direto na malha, o fisco pode vir a chamar ele para conversar e, em eventuais casos, até fazer mesmo o descredenciamento desse contador. Sim, é um trabalho de 3 mãos, né? Tipo, a parte sistema, parte contábil e parte cliente. Sim. Tem que todo mundo andar unido. E com vontade, né? Com vontade para fazer também. Não adianta, vamos fazer e ficar só no discurso no papel. Então, isso é muito importante, né? De novo, eu gosto de frisar isso. O contribuinte, o cliente, ele tem que olhar para o parceiro contábil dele como realmente um parceiro. Sim. E tirar aquela ideia de que eu pago o contador para fazer essas coisas, porque essa é a função dele. Até uma coisa que a gente, né, diz assim, o contador guarda livro, esse já não consegue mais... Existem alguns exemplares ainda, sabe? Mas hoje precisa estar antenado à tecnologia, as informações que o fisco disponibiliza, é curso, é reuniões, é palestra. Então, um contador guarda-livro, ele não vai conseguir... Não, ele não vai conseguir acompanhar. Não vai acompanhar. Então tá. Bora lá então conversar sobre as malhas? Vamos lá. Vamos lá. Malha 001. La Prima. Começa no 001. La Prima. EFD 100. Crédito indevido proveniente de NFE cancelada, denegada ou inutilizada. E aí? O que é essa malha
cara, será Isso que não acontece. não acontece, não acontece, né? Acontece, inclusive, o que pode, né? O crédito seria a escrituração das notas de entrada, de compra, Perfeito. certo? Como que eu vou escriturar uma nota fiscal cancelada? É um tanto estranho, mas acontece. Como isso pode acontecer? É que no momento da emissão da nota, a grande parte, né, o sistema, ele já disponibiliza e dispara a nota fiscal, o PDF e o XML. Perfeito. Então, a outra ponta, que é o cliente, já recebeu. Uhum. Mas nesse meio tempo, aqui em Santa Catarina, nós temos 24 horas para cancelar essa nota. Se o cliente não ficar atento ou não receber o XML do cancelamento, ele entendeu que recebeu a nota. Uhum. Então, aí que vai muito do controle. Existe hoje a planilha do SAT, que o SAT disponibiliza, né? Outra vez, o profissional contábil que está atento às mudanças tem esse acompanhamento. Então, a gente, na contabilidade, tem a parte de o acesso ao SAT, onde o SAT disponibiliza tanto notas emitidas quanto recebidas. E precisa fazer esse confronto. O que pode acontecer se não fizer esse confronto, acaba escriturando uma nota fiscal cancelada, que por fim foi cancelada, mas o cliente recebeu o XML e entende-se que foi recebido. Uhum. Uma outra situação, em outros estados, que eu posso citar aqui o Rio Grande do Sul, não é 24 horas o cancelamento, lá são 7 dias. Então, se o cliente tem fornecedores do Rio Grande do Sul, cada estado acaba fazendo a sua legislação, né, que permite-se fazer isso. Imagina, a contabilidade vai receber, escriturou, tipo, a nota do dia 30, recebeu o XML no dia 1º, mas o cliente tem até o dia 7 para cancelar. Nesse meio tempo já fez a apuração, já tomou crédito, e se não ficar atento, acaba tomando um crédito indevido. Uhum. E aqui a gente tem que só dar uma pontuadinha nessas situações, né, que são 3 situações, 3 status, vamos chamar assim, da NFE, né? Sendo, pode ser cancelada, que na verdade eu estou cancelando aquela operação dentro das 24 horas, senão eu vou ter que fazer a nota de estorno. Uhum. Tá? Eu tenho a denegada. A denegada é aquela situação onde ou o emitente ou o destinatário tem alguma pendência junto à Receita Federal. E a Receita não habilita a emissão desse documento fiscal. Uhum. Ou inutilizada, que nada mais é do que a inutilização de uma numeração. Exato. Certo? Uhum. E aí? Escriturei e acabou caindo na malha. Como é que eu regularizo isso? Aí, como eu comentei anteriormente, aí entra o retrabalho. A malha vai ser disponibilizada 2 meses para frente, eu tomei um crédito indevido, o que eu vou precisar fazer? O contribuinte precisa, né, entrar em contato com o profissional contábil e avisar, olha, essa nota fiscal, ou às vezes o profissional contábil diz, olha, o que aconteceu com essa nota, né? Então, o cliente tem que entrar em contato com o fornecedor para verificar o que ocorreu com essa nota. É preciso abrir período, retificar DIME, retificar SPED, retificar declarações, demais declarações e, consequentemente, se era um crédito, vai gerar um débito. 2 meses para trás, multa e juros. Então... Exatamente. E assim, né? Se a gente for pegar, eu tenho alguns momentos dessa regularização. Né? Então, por exemplo, se eu tiver dentro até de 3 meses da geração da obrigação daquela escrituração fiscal digital, eu posso simplesmente retificar gerar o SPED, retificar ele e vida que segue. Tá tudo certo. Só lembrando que, gente, retificação, tá? Que é muito importante. Estamos em maio agora, né? Eu identifiquei que existe uma divergência, a malha apontou uma divergência de uma nota de fevereiro. Eu vou retificar fevereiro. Sim. Tá? Retifiquei fevereiro. Tenho que lembrar de retificar março, retificar abril, porque se eu tiver saldos... Se for saldo credor, vai mudar a escrituração. Então, às vezes, muitas contabilidades não
se atentam a essa Aí situação. retifica, por exemplo, fevereiro, que você mencionou. E esqueceu o Lá, resto. mês que vem vai cair em março. Exatamente. E aí, assim... E aí vai sendo uma bola de neve, né? Então, só lembrando, né? Verifique, se for a escrituração já do mês anterior, tá tudo certo, vida que segue, pronto. Mas se for de mais meses, tem que cuidar para ver se essa retificação não influencia nos demais. Lembrando que Santa Catarina ainda tem a DIME e tudo aquilo que for retificado tem que ter o seu contraponto dentro da DIME também. Não basta retificar a escrituração. Exatamente. Então, assim, ó, tenham como base o seguinte: DIME e FD e CMS-IPI têm que andar de mãos dadas, tem que ter o mesmo processo, tem que ter o mesmo resultado. Ou é saldo credor ou é saldo a pagar. Tem que dar o mesmo no centavo. Não pode ser diferente. Tá? Então, assim, né? Se eu tiver dentro de 3 meses, retifico e vida que segue. Se eu tiver, né, entre o 4º mês e o 24º, eu preciso pedir autorização junto ao Estado, né? Que aí é feito dentro do SAT. Dentro do SAT, né? Então é feito no SAT pelo contador. Né? Ou eu posso pegar e ir na própria Receita, né, na administração tributária, e solicitar essa retificação de forma presencial. Aí eu protocolo um processo junto à gerência regional, né, do requerente. Né? Então, são as 3 formas de eu poder retificar a informação. Isso falando em escrituração fiscal. Porém, a DIME, a gente tem um processo um pouco diferente, que ela só pode ser retificada até março do ano seguinte. Então, se a gente abrir períodos maiores, por exemplo, se hoje, em maio, eu vi que tem alguma coisa errada em dezembro, DIME não se mexe mais. Exatamente. É aí que eu queria botar alguns pontitos importantes. Né? Vamos pegar esse gancho que você falou ali. Né? Então, a DIME, ela deve sempre, de novo, né, espelhar o que está dentro do SPED. Legal? Isso é regra. Básico. Tá? E o prazo máximo de entrega da DIME é 31 de março do ano seguinte. O prazo mensal, é que ela é mensal. Do exercício. Né? Não, beleza. Ela, ok. Mas assim, eu posso retificar até 31 de março do exercício seguinte. Exato. Certo? Puxa. Troquei de contador. Estava ausente. Fui viajar para Jamaica. Sei lá. Perdi o prazo. Tem que apurar. Se tiver débito, tenho que informar a famosa DDE. Então, ele tem que ser lançado na DDE, que é a Declaração de Débitos de ICMS Especiais. Tá bom? Então, fique atento à situação. Não deixe a coisa prolongar para que você não precise quebrar a cabeça para essa tipo de situação. Outro detalhe muito importante na questão de notas canceladas de emissão própria. Tá? Sempre que eu for gerar essa nota dentro do SPED, eu tenho que mandar alguns campos específicos apenas. Ele não vai mandar todos os campos como se fosse uma nota normal. A nota cancelada, eu tenho que mandar o indicador de operação, o indicador do emitente, o código do modelo, situação, série, número do documento e chave da NFE. Tá? Somente esses campos no C100, que é o registro da nota em si. Não dos itens, da nota. E aí, o indicador de operação, né, a situação da nota e tal. Detalhe, se essa nota for inutilizada, ou seja, significa que eu inutilizei a numeração. Se eu inutilizei essa numeração, eu não mando chave da NFE, porque ela não existe. Exato. Tanto que ela acaba ela nem acaba sendo declarada. Exatamente, porque assim, o que acontece?
dentro do processo normal, às vezes pode acontecer por exemplo, um pulo de numeração dentro do sistema por alguma incorrência, né? Eu posso ter uma falha que eu perdi aquela numeração, de alguma forma. Porque assim, eu tenho que seguir uma numeração sequencial Cronológica. e cronológica. É isso que eu não vou reservar nota como a gente fazia com a nota do SEAP. Isso nunca foi feito. Reservava a última nota do O mês formulário, guardava o formulário. para poder emitir o crédito do SEAP. Ó, mais uma lágrima do pessoal que está vindo. Então, assim, brincadeiras à parte, então, a nota inutilizada, essa numeração, né? Ela pode ser uma ou pode ser um range, né? Que aí existe o web service, tu manda isso tipo, é um evento que tu manda para a Receita dizendo, ó, Receita, eu estou inutilizando o número tal, por esse motivo. Precisa ter Isso é importante já para frisar bem, porque a sequência, como tu falou, precisa ser sequencial e cronológica. Então, acontece de ter alguma eventual falha, pulou uma numeração, precisa inutilizar. Essa informação não vai no SPED, não tem XML. Não, mas a Receita Federal, ela tem essa informação. Sim. Porque e se tu não disser para a Receita, o que vai acontecer? Ela vai pode dizer assim, tá, cadê essa nota? Exatamente. Por mais que seja um número ou um lote de numeração, precisa ser inutilizado e informado ao fisco que essa numeração foi inutilizada, significa que eu não vou usar ela, eu não estou guardando ela para nada. Exatamente. E aí só me corrija se eu estiver errado, né? De repente teu software não consegue fazer o processo de inutilização, não consegue enviar, ou tem algum impedimento, talvez de internet, alguma coisa nesse sentido, né? O cliente fazer esse processo, ele pode ir direto no site, né, no portal da Fazenda, aqui no nosso caso aqui é o Rio Grande do Sul, e fazer essa utilização diretamente pelo certificado digital dele direto no portal. O importante é não deixar nenhuma numeração sem ser comunicado ao fisco. Sim. E detalhe, eu queria botar mais uma cerejinha para a gente fechar essa malha, né, que é muito importante, né? Manifestação. Olhar realmente, né, para quem tem sistema integrado, que consegue receber o XML e tal, atentar para essa questão da manifestação destinatária, ou seja, o cliente ele vai dizer ao fisco que realmente aquela operação ela existe, ou fisco, eu desconheço essa operação. Então isso é muito importante, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você recebeu uma nota, essa nota não é tua, tu não deu bola, porque ela não é tua. Se você não manifestar o Estado dizendo assim, dentro de 180 dizendo assim, eu não reconheço essa operação, o Estado vai reconhecer automaticamente por você. E aí não tem como dizer para o Estado, não, que essa nota não é minha, não. Você teve 180 dias para fazer isso. Então, cuidem com a questão da manifestação, porque ela é muito importante, muito importante. Porque, às vezes, uma nota está na malha, falta de escrituração. Por falta, que a gente vai ver mais adiante, que é uma das malhas, mas é porque aquela nota não era para aquele contribuinte. Só que se ele for lá e disser fizer a manifestação não reconhecendo a operação, a malha volta para quem emitiu. É quem emitiu. Deixa de ser dele o problema. Então, isso que é importante, a manifestação. Então, a manifestação ela é um objeto muito importante, é um processo muito importante no dia a dia de todas as empresas, tá? Então, atentem para o seu cliente fazer isso, verifiquem se o software que vocês utilizam faz esse tipo de situação, né? Consegue mandar essa manifestação, esse evento por XML para a Receita Federal. Atentem a isso, tá? Senão vocês vão acabar pagando um pato que não é de vocês, né? E aí, uma vez eu fiz todo o processo, retifiquei, tudo certinho, existe, claro, um tempo, né? Mas o que vai acontecer? O contador vai acessar novamente e vai verificar, né? Depois que ele mandou o SPED, acho que 1 ou 2 dias talvez, acho que já sejam suficientes para reprocessamento, né?
E aí vai ver, se tiver tudo ok, a malha vai sair automaticamente e vida que segue. Exatamente. Nesse caso, não tem o que se fazer Não, reprocessamento, mas precisa, a manifestação é Exatamente. importante. Exatamente. Aí vem agora vem a malha 2, uma das minhas queridas. Malha fiscal 002, também relativa ao FD C100, né, o registro C100. Crédito indevido de NFE inexistente ou destinada a contribuinte diverso. Isso pode, Arnaldo? Não pode. Então, como que vai escriturar uma nota inexistente? O que seria a nota inexistente? A nota até existe física. O que ela pode ser, né? Na hora de fazer a nota fiscal, ela ficou em processo de validação ainda. Ou seja, o DANF, o sistema conseguiu imprimir, a mercadoria circula, porém ela ainda não está válida. E se a gente for consultar a chave de acesso, ela não existe na base nacional. Então, isso seria uma nota inexistente. Ela ficou parada em algum lugar e não teve a devida validação. Ou talvez ela foi emitida em contingência. Exato. E não foi oficializada, né? A contingência, eu posso fazer a nota fiscal e validar posteriormente, mas preciso validar. Aqui eu quero puxar um detalhe muito importante. Muito importante. Contingência. Cara, contingência é um assunto muito sério. Por quê? O meu software tem que estar preparado para envio ambiente normal, com internet. Intercorrências podem acontecer, porque assim, o caminhão passou, levou o cabo de fibra ótica, o tio foi fazer um muro, passou a picareta no cabo que passava ali. Pode acontecer algumas situações que me impedem de transmitir. De validar no momento. Né? Estourou, cara, mete o 4G, do 5G do celular, manda, né? Existem opções. Eu não tenho 5G, na minha internet foi pro limbo, beleza, vou emitir em contingência. Voltou a internet, voltou a conexão, tá? Oficializem essa nota. Exato. E não use a contingência como costume. Contingência para um momento específico. Exatamente. De necessidade. Eu não posso, por exemplo, assim, vamos citar um caso hipotético aqui. Claro que não é para ser usado. Mas, por exemplo, a contingência, ela torna a emissão mais rápida. E aí eu deixo no final do dia para mandar tudo oficializado. Isso não pode. E se nesse final do dia acabar, daí não tem a internet? Exatamente, né? Então, é um caso hipotético, tá, gente? Por favor, caso hipotético. Mas assim, não seria certo fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, a contingência ela tem que ser usada com sabedoria e dentro daquilo que o fisco regra. Isso é muito importante. Tá? Sobre essa questão da malha 2, ela é importante a gente também colocar essa questão de contribuinte diverso. Por quê? Às vezes o faturamento, eu tenho matriz e filial, e aí a nota foi emitida para a filial, mas a matriz escriturou como sendo dela. Essa é uma situação de contribuinte diverso. Por mais que a matriz do CNPJ seja a mesma, a raiz seja a mesma, mas a gente está falando aqui Estado de Santa Catarina e ICMS. Isso. Cada uma tem a sua inscrição estadual. Exatamente. Né? Então, tem que cuidar com isso também. Né? Outra coisa que pode acontecer também compra de nota fiscal e a nota foi emitida contra o CPF do sócio e não contra o CNPJ. Claro, isso não existe. E sem querer a mercadoria entrou e aconteceu e escriturou essa nota no CPF. Não percebeu-se essa pequena diferença. E tomou esse crédito. Mas a nota fiscal não era por mais que seja para o sócio da empresa, essa nota não pode ser escriturada no lançamento e na apuração do CNPJ. Aproveitando que tu falou de CPF,
eu me lembrei de uma outra situação, também voltando à live do seu Sérgio Pinetti e do seu Wellington Pickler, sobre o tipo da nota. Né? Quando a gente fala em escrituração para a empresa, eu tenho que lembrar que eu tenho que tratar NFE, modelo 55. NFCE não é escriturada na entrada. Não, ela não gera nem direito a crédito. A NFCE nada mais é que o antigo cupom fiscal. O antigo cupom fiscal, ou seja, ele é lançamento puramente financeiro, apesar de ser um documento fiscal, como o cupom fiscal, porém, todavia, entretanto, ele não tem previsão legal de escrituração dentro do spread para entradas, saídas sim, emissão sim, mas entradas não, e ele é um lançamento puramente financeiro. Então, você que está do outro lado nos vendo, se você for fazer compra no mercado, um posto de gasolina, esse tipo de coisa, né, que é para a empresa, já peça, se adiante peça uma NFE, para que a empresa possa utilizar essa nota. É que por mais escriturar essa nota. Senão, não. Hoje, a NFCE, ela está um pouco mais prática, porque sai o CNPJ e a razão social no modelo 57. Uhum. Mas essa informação não pode ser lançada. Então, é bom deixar bem claro, na hora de solicitar a nota, que eu quero a nota grande, digamos que fosse, né? Porque a NFCE pode ser impressa no papel A4. É um modelo 55, nota eletrônica. Sim, com certeza. Então, assim, ó, é muito importante, né, que tenha essa diferenciação. Ou seja, modelo 55, NFE, empresa. NFC, modelo 65, tem que ser para consumidor final. CPF. Então, cuidem disso. Orientem os seus clientes a respeito disso. Senão, pode acontecer de vocês caírem na malha e escriturando algo que não se deve escriturar. Tá? Com base nisso, né, a retificação, como é que ela é feita? Né? Eu tenho que excluir, limar, sumir, dar fim. Ela não pode existir na escrituração fiscal da empresa. Ou, no caso, entre matriz e filial, eu preciso colocar ela na sua devida inscrição. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Uma empresa vai ter que, talvez, recolher o ICMS e a outra vai acabar tendo um pagamento maior. Uhum. Se tomou o crédito. A gente está falando de crédito indevido. Sim, sim. E se for uma nota com CPF, infelizmente, essa nota vai ter que deixar de existir na escrituração. Se houve o crédito, terá um débito a complementar. Exatamente. E geralmente essa questão o fato de eu escriturar na filial, esse tipo de coisa, não modifica o meu processo, porque assim, geralmente, me corrija se eu estiver errado, né? Você tem mais experiência do que eu, mas assim, se eu tenho matrizes e filiais, eu posso fazer a apuração consolidada na matriz, né? Então eu zero, independente se eu tenho crédito e débito na filial, eu zero isso, transferindo isso para o consolidador, que seria a matriz. E aí a matriz faz o recolhimento do ICMS dela e das suas filiais, ou deixa reservado aquele crédito para usar em períodos futuros, né? Mas mesmo assim a nota precisa ser... Sim, a nota ela precisa ser escriturada no local correto. Se a apuração foi consolidada, aí nesse caso não teria valores a recolher, porque entrou tudo num CNPJ, numa inscrição. Na raiz. Entrou tudo na Porém, raiz. As notas precisam ser trocadas, porque é crédito de uma e não crédito da outra. Exatamente. Eu não posso, o fato de ser consolidado, eu não posso... Não me deixa lançar tudo na matriz, entendeu? Então ela tem que ser lançada no seu lugar correto. Tá bom? E aí, assim como a gente viu na malha 1, né, eu posso fazer, se tiver dentro dos 3 meses, fazer sem a necessidade de uma autorização fiscal. Se tiver do 4º ao 24º, eu preciso pedir essa autorização, que ela pode ser pedida no SAT ou ser feita direto na gerência regional da Fazenda, né? Ou eu posso ir direto não fazer pelo SAT, ir direto na administração tributária, né? Então, isso que é
bem importante. E de novo, né? Voltando, eu vou bater muito nessa tecla. Muito. SPED tem que andar de mãos dadas com a DIM. Então, se eu retifiquei, mudei alguma coisa no SPED, eu tenho que olhar para a minha DIM e não pode deixar passar o prazo 31 de março do exercício seguinte, senão é DDE. Tem que usar DDE se tiver débito. Tá bom? Prestem atenção nisso. E de novo, né? Uma vez mandando, retificando, é dentro do processo normal. Vai reprocessar a malha. Exato. E vai ficar acompanhando. Se tiver tudo ok, já vai sair da malha e vida que segue. Exato. Certo? Uhum. Ai, ai. Isso não existe. Não. Malha fiscal 004. EFD 60. Vocês estão vendo que muita coisa é ao SPED e ao registro da nota, né? Eu acredito que isso não deva acontecer. Crédito do ICMS declarado na FD maior que na nota fiscal eletrônica. Pode, Thaís? Exatamente, não pode. Isso é uma coisa que, né, com o advento da tecnologia, e isso tem caído, né, bastante. Mas o profissional contábil, existem sistemas que importam o XML e vem a informação exatamente como está na nota. Uhum. Porém, a gente pode ser feito alterações nesse lançamento, no lançamento contábil, né? Na parte, e o que pode acontecer era uma nota fiscal só de 12% e acaba acreditando 17%, sabe? Faz uma alteração em lote lá que não deveria ser. Talvez algum probleminha cadeira teclado, talvez? Pode ser, o teclado mouse. Teclado mouse, alguma coisa nesse sentido. Mas é por isso que precisa ter muito controle. Então, a parte de software precisa estar bem atualizada. Importou a nota, precisa tomar o crédito que está destacado na nota, se ela for devida, né? Muito importante, se for devido, né? Se eu posso tomar esse crédito, eu só posso tomar o crédito no que vem destacado em nota. E ponto, não posso... Com exceção da questão do... Aqui eu faço um ponto, né? Importante. Eu tenho o valor destacado em nota, né? Que dependendo da operação, a finalidade que vai entrar na minha empresa, né? Eu não vou usar ele, por exemplo, uso e consumo. Né? É um caso clássico, né? Tenho aquele crédito que é registrado dentro do C197, que aí entra o Simples Nacional. A nota do Simples Nacional, ela tem o destaque lá nas informações. Mas ela não vem em campo próprio. Mas eu não posso me acreditar como no C100 em campo próprio. Ela tem um registro específico. Exatamente. Então, assim, e detalhe, em Santa Catarina, né, a nota, você vai usar o crédito do Simples, isso é importante por causa do Simples Nacional, tá? Me corrija se eu estiver errado. Do Simples Nacional, você vai usar o crédito que está ali nas informações adicionais, que é o que permite. Se o teu fornecedor não destacou isso, você não pode tomar o crédito. Tem que estar explícito ali. Tá? E fora isso, tem uma situação em Santa Catarina, isso é algo de Santa Catarina, que se for operação interna, ou seja, fornecedor e cliente são de Santa Catarina, operação 5101. Se estiver comprando de uma indústria. Exatamente, estou comprando de uma indústria. Material para revenda, embalagem, insumo, eu deixo de usar aquele crédito destacado em nota e posso me creditar de 7%, certo? Sim. Então, fica atento nisso, que às vezes você pode estar perdendo um crédito maior que é permitido por lei dentro de Santa Catarina. Então, fiquem atentos, principalmente quem é de fora, né? Que às vezes vai começar a atender uma empresa de Santa Catarina, talvez não desconheça esse tipo de regramento. Então, é importante a gente levantar, né? Porque a nota fiscal eu tenho ou o crédito destacado em nota, ou tenho a questão deste crédito que vem de Simples Nacional. Né?
E com isso, né, a questão da retificação, mesmo processo. Eu vou retificar o SPED, vou corrigir esses lançamentos incorretos, né, que por acaso aconteceram. E aqui pode acontecer, por exemplo, deu entrada, comprou uma outra unidade de medida, o sistema calculou usando fator de conversão, aumentou valores e assim por diante. Então, outra coisa interessante que pode acontecer aqui, Jacó, é notas de devolução. O Simples Nacional devolver para uma empresa que destacou, né? Uma empresa normal, de tributação normal, destaca ICMS na sua venda. Assim, o Simples Nacional, quando fazer a nota de devolução, também precisa destacar em campo próprio o ICMS. Uhum. Caso ele não destaque, a empresa que está recebendo essa nota fiscal, ela não pode simplesmente, por mais que estejam os dados adicionais, não pode ser lançado em campo próprio no CCEM esse valor de crédito. Uhum. Isso também seria um valor de ICMS declarado na FD que não está destacado na NFE. Então, não me permite fazer esse crédito. É importante a gente Então, comentar. é uma dica aqui. O Simples Nacional precisa destacar o ICMS em campo próprio na nota fiscal de devolução. Legal. E de novo, processo. É o mesmo processo que a gente comentou, tá? 3 meses, dentro do processo normal, retifica e acabou. De 4º ao 24º é com autorização, ela pode ser presencial ou pode ser pelo site. Tranquilo? De novo, perdi o prazo da DIME, DDE no caso de débito. Tá bom? Malha 05, EFDC 100, NFE de saída com débito não escriturado. Agora nós estamos falando de emissão, saída. Como pode esquecer uma nota de saída? Não, isso não acontece. Aqui não. Sul da França, sim, bastante. Que bom, foi inspirada no sul da França. Sim, região de Verdignon lá. A região de Verdignon é muito calorosa com essas operações. Sabe? Exato. Então, o que isso pode, como isso pode acontecer? É mais uma vez a questão, como eu mencionei lá no início. O emitente da nota precisa enviar os dados para a contabilidade, XML. Se porventura esqueceu lá no final do mês, salvou numa pasta diferente, sei lá, trocou de computador, alguma coisa assim, e o lote de notas não foi completo para a contabilidade. Se a contabilidade não tem aquela conferência com a planilha do SAT, acaba não percebendo que faltaram notas. E vai ser notas de saída que não foram escrituradas, porque se a gente acaba confiando 100% só no que o cliente enviar, pode acontecer essa falha, aconteceu de troca de computador, alguma coisa assim, e uma nota lá no final do mês acabou não sendo enviada e vai ficar sem escriturar. Então, o Cefaz já tem essa nota porque a nota foi validada. Porém, ela não foi escriturada, não foi entregue em DIME, não está contabilizada e nem na EFT. Então, é uma nota fiscal que faltou por esquecimento, por erro de lançamento. Isso é bem... Aí acontece de novo. Abre-se período, retifica. Como é uma nota de saída, com débito, vai gerar débito atrasado. Então, é um processo que precisa ter atenção de ambas as partes, né? A parte do contribuinte em ver que se está indo, digamos, o lote inteiro e a parte contábil fazer essa conferência também, né? Sim, é importante. E aqui eu também faço um ponto, tá? No seguinte sentido, nós podemos ter situações, né, que estão além do ser humano. Né? Vou te dar um exemplo prático disso. Estou emiti a nota e vi que ela estava incorreta. Estou dentro do prazo de 24 horas e cancelei. Mandei esse evento para o Estado, para a Receita Federal. Né? Ele registrou lá na nota, tudo certinho, a operação está cancelada na Receita e tal. Mas por alguma intercorrência que aconteceu ali, alguma falha,
Caiu a internet, deu algum problema, bateram no cabo, alguma coisa aconteceu que no momento de eu atualizar esse status na minha nota dentro do meu banco de dados, ele acabou não sendo atualizado. E aí o que acontece? Esse retorno, aí o que acontece? Na Receita o documento é cancelado e dentro da empresa o documento está ativo. E aí eu gero a escrituração e esse documento está lá. Então, por isso que, como você falou, é importante sempre ter aquela verificação, né, para ver se está tudo ok dentro daquela listagem, ou pelo site, ou por, de repente, alguma outra situação. Relatórios, né? Relatórios. O sistema precisa disponibilizar Exatamente. relatórios Então, de totalização. às vezes tem a situação, então aí eu preciso ajustar essa nota, o status dessa nota internamente, e daí sim gerar de novo o SPED retificado para poder sair da malha, né? Então eu posso entregar essa retificação. Aqui eu também quero fazer um ponto importante, né? Porque assim, a falta da NF pode, não acontece aqui de novo, aqui não acontece, mas ela pode surgir por essa malha, ela pode acontecer por omissão de entrega de SPED. Também. Aí eu estou na obrigatoriedade, não, beleza, gerei o arquivo do SPED, mas só gerei que abertura e fechamento. E mandei para o fiscal, cumpri a obrigação, tá? Claro que aqui não acontece. Aqui não existe isso. Né? Porque isso é importante, como tu comentou, tipo, divergência entre os arquivos. Até porque são prazos diferentes. Então, estou fazendo aqui né, o prazo da DIM é um e o prazo da EFD é outro. Se tu não entregar os dois juntos, nesse meio tempo pode acontecer de surgir alguma informação divergente entre os arquivos. Exatamente. Né? E, de novo, muito importante. Tá dando erro, SPED, só vou mandar um sem movimento, depois eu retifico. Depois eu retifico. Não, para, isso não acontece. Para, né? Então, cuidem, verifiquem essas operações, né? Para que ela vá correto para o fisco e, de novo, o que é mandado no SPED seja espelhado dentro da DIM. Vocês vão me ouvir bater muito nisso. Tá? E assim, né? Mandei. Depois, 2 dias, olho lá na malha, tá tudo ok. Vai sair da malha, tá tudo certo. Nosso papo tá maravilhoso. Tá muito bom. Espero que você aí do outro lado esteja aproveitando. Mandem suas dúvidas, continuem mandando. A gente vai respondendo dentro do possível para vocês, tá? E de novo, lembrando que isso aqui é uma série que a gente está fazendo sobre as malhas fiscais, tá? Vão ter mais episódios que a gente quer abordar todas as 41 malhas hoje ativas dentro do estado de Santa Catarina, tá bom? E para finalizar nosso primeiro episódio de hoje, a gente vai falar da malha 006, de novo, EFDC 100, débito de ICMS declarado na FD menor que na NFE. Dá uma confusão aí. Vamos dar uma, como diz Jack, vamos por partes. Né? Ou seja, então, eu emiti uma nota fiscal no valor de R$1.000 de ICMS e no SPED eu declarei 600. O que pode acontecer? E pode? Isso a gente está falando de débito, né? Então de seria débito, uma emissão. nota de saída. Exatamente. Como que eu vou... Se eu emitir uma nota de R$1.000 de ICMS, obrigatoriamente eu preciso escriturar esses R$1.000. Então não tem o porquê. O que pode acontecer? Zerei sem querer a informação, né? A gente aí trabalha com sistemas, mas nós temos operadores humanos. Sim, Ninguém sim. está... Assim, ó, né? falhas podem acontecer. Por isso que a
contrapartida, a verificação, né, tem que estar batendo relatório com o SPED, tem que estar batendo o SPED, ele dá relatórios por operação, e eu consigo fazer o fechamento, né? E o interessante da malha, eles não estão vindo, apresentando o erro e já notificando. Eles dão o prazo para o contribuinte, para a contabilidade, conseguir fazer o ajuste necessário. Então, como bem o Pickler falou, a intenção deles não é notificar o cliente. Eles podiam muito bem dizer, tem ali o erro, notificação. E a autuação e deu. E pronto, é o que está faltando de décimo, 20% e recorre se quiser, mas tenta provar que não estaria certo. Então, o contribuinte está tendo prazo para regularizar, acontece, né, falhas Sim. E é possível fazer a retificação, fazer a alteração. Não é comum, porque se a importação ocorre pelo XML, a informação já vem conforme o XML da nota fiscal. Mas, de novo, né? Pode acontecer. Eu fui ajustar uma informação dentro da questão do SPED, fui ajustar alguma informação, fui complementar alguma informação, daqui a pouco botei o mouse lá, zerei o campo indevidamente, salvei o registro. Não quer dizer que você está fazendo isso por vontade própria, por questão de lesar, para pagar menos imposto, não é isso. Pode acontecer, erros acontecem. Por isso que é muito importante a gente ter relatórios que eu consiga emitir dentro do sistema, onde eu consiga confrontá-los com o relatório do SPED. É muito importante o cliente sempre andar junto com a contabilidade. A contabilidade é parceiro do contribuinte. Sim, ele tem que entender isso, que a contabilidade ela é parceira. Ela nunca é só alguém que vai registrar e gerar guia de imposto para ti. Ela é a tua parceira. E quando tu entender isso, tu vai ver que ele é um grande aliado dentro do teu negócio. Então é isso que você tem que entender. Não olhar a contabilidade como apenas um boleto para pagar no final do mês. Ela é mais do que isso. Contabilidade é bem mais do que isso. Tá? Pois é, Thaís. Chegamos à nossa última malinha desse nosso episódio de hoje. Tá? Então, lembrando, gente, que a gente vai disponibilizar esse material lá no nosso blog, para você ter essa referência, tá bom? E aguardo vocês para o nosso próximo episódio do W News, parte 2, episódio 2 das malhas. Né? Espero que o conteúdo tenha atendido às tuas expectativas, né? Tenha sido um conteúdo bacana para você. Né? Se for bacana, compartilhe, comente, envie para quem precisa, tá bom? E mandem suas sugestões para a gente de outros episódios, outras situações, outros assuntos que seriam interessantes, que você gostaria de verem abordados aqui no W News, que a gente prontamente vai pesquisar sobre isso para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Thaís, eu te agradeço pela tua participação. Aguardo você no nosso episódio 2, né, para continuar esse papo muito bacana, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.